Oi, pessoal. Continuando nossas aulas, a última aula de História da Arte do semestre, né? E acho que é a última aula do bimestre também. Eu vou terminar de falar sobre os movimentos artísticos até o comecinho do século XX, que aí depois já vem o modernismo, já vem a Semana da Arte Moderna, e aí já está na nossa época, né? Então, eu vou falar para vocês quais foram os principais movimentos ali entre metade do século XIX, 1850 mais ou menos, até a Primeira Guerra, 1917. E o que aconteceu? Então, como sempre, né, eu vou trazer o contexto histórico, lembrando que a época anterior estava ligada ao iluminismo, estava ligada a essa ideia do individualismo, estava aparecendo, estava se construindo a ideia do individualismo, e agora também estava se consolidando o modelo capitalista, estava se consolidando o modelo industrial de produção, as colônias, já não havia tanta disputa por colônias, agora as disputas eram outras, né? Era pela liberdade das colônias. Então, nessa época, você vai ter o fim da escravidão, né? E os movimentos dos trabalhadores, você começa a ter, como existe uma produção em massa agora, e a população da Terra está crescendo, né, constantemente. Agora você vai ter outras classes aí no meio, outras classes sociais aí no meio. Vai ter a pequena burguesia e o proletariado. O proletariado é a classe dos trabalhadores, né? E a pequena burguesia é também uma classe dos trabalhadores, só que com um pouco mais de dinheiro. O fim da escravidão, ele foi homogêneo no mundo inteiro? Não, é óbvio que não. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e só fez porque foi obrigado mesmo, senão teria durado mais algumas décadas aí. Também, né, falei da industrialização crescente, e nessa época vai começar a surgir um modelo fordista de produção. Vocês já ouviram falar isso nas aulas de história. É aquele modelo é a sistematização, lembram da sistematização que aparece lá na ciência e também aparece na arte, quando a gente fala do neoclassicismo. Então, essa sistematização na forma de produzir bens e produtos também vai para a indústria, e vai chamar Fordismo. Mas também vai aparecer já os movimentos de oposição a esse novo sistema. Vai vir o Karl Marx, né, e a sua ideia de crítica ao capitalismo, o que a gente chama hoje de, bem erroneamente, de marxismo, né. Também vão se firmar as democracias europeias, então muitos outros reinados vão deixar de existir, ou as monarquias vão existir, só que com muito menos poder. A monarquia vai ter que trabalhar com representantes do povo, o famoso parlamentarismo, por exemplo, que a Inglaterra hoje ela é uma monarquia, por exemplo, né? A Inglaterra é uma monarquia, só que ela tem um parlamento, ela tem pessoas que representam o povo. Então é um sistema híbrido aí que vai funcionar. Dificilmente se tem atualmente um país monárquico mesmo. A maioria funciona nesse sistema, com a monarquia e representantes do povo. Também você vai ter o fim das colônias nas Américas, né? A grande maioria dos países vão se tornar independentes nessa época. O Brasil também vai ser mais tardiamente se libertar disso. Só que, por outro lado, aliás, não, pelo contrário, o Brasil já tinha se libertado, né? Na primeira década, na primeira metade do século XIX, e outros países vão conquistando também. Então, logo todos os países das Américas se libertam. Só que começa o início das colônias na Ásia, que vai ser um outro capítulo, que vai se desdobrar em outras coisas para os europeus e os norte-americanos, inclusive as guerras que viram depois, né? Por fim, a França vai aparecer como grande expoente das artes mesmo. Agora, pela primeira vez na história, vão surgir movimentos artísticos que vão influenciar outros movimentos. Então, não vai ser mais só a arte refletindo o pensamento da época, vai ser a arte refletindo outras formas de arte. Como eu falei antes, né? Ao longo de quase toda a história da humanidade, a arte sempre foi um reflexo do que o humano estava vivendo naquele momento. Pela primeira vez, não. A arte vai ser, alguns movimentos vão ser um reflexo de outros movimentos artísticos. Vai ser meio que uma briga mesmo entre os movimentos.
Então vamos lá, o primeiro grande movimento é o realismo. Como vocês estão vendo aí as características dele, ele vai ser uma forma de oposição ao romantismo e ao neoclassicismo. Por quê? Porque tanto o romantismo quanto o neoclassicismo, embora eles já tivessem essa ideia do individual, né, do individualismo, eles ainda focavam em grandes coisas. Então, o romantismo vai ter aquelas imagens, vai ter o exagero de sentimento, só que muito focado no eu, no indivíduo, no que o indivíduo entende como ideal, no que o indivíduo entende como contato com a natureza. O neoclassicismo vai falar nos ideais racionais, em tudo que a razão se apresenta. E na arte isso vai se apresentar como objetividade e como sistematização das coisas. Então, tanto um quanto o outro não estão preocupados, ou melhor, eles estão preocupados com o indivíduo, só que num nível assim, muito indivíduo, vamos falar assim. Então, essa arte realista, ela vai meio que se opor a esse individualismo, ela vai começar a falar das pessoas, de grupos de pessoas. Então, é por isso que que se diz que é uma arte engajada politicamente, porque ela não vai mostrar só certos grupos, não vai mostrar só grupos de pessoas, ela vai mostrar certos grupos de pessoas, principalmente os mais pobres, né? Principalmente as classes trabalhadoras, os pequenos burgueses, essas novas classes sociais que estão aparecendo. Então, os temas vão ser bem do cotidiano dessas pessoas. Então, lembrando, né, que o realismo é do tema que eles representam, não das técnicas. Nas técnicas, a gente vai ter uma maior valorização das cores, embora vão ser temas mais sombrios, né, cores mais sombrias, e uma maior valorização das formas, com mais valor da proporção, né, mais cenas abertas, mostrando mais pessoas, e só que menos relação de perspectiva. Lembrando que a gente já falou sobre tudo isso. Alguns artistas famosos dessa época vão ser o Courbet, o Jean-François Millet, o Petkovsek e o Almeida Júnior no Brasil. Como exemplo das artes, ó, a gente tem esse quadro do Millet, que são as colhedeiras, o nome do quadro. Percebam que é um tema rural, né? Então, mas é um tema, de novo, é um tema que mostra pessoas pobres trabalhando, tem um engajamento social aqui. Outro quadro vai ser o quadro A Família, do Petkovsek, esse nome é difícil de falar, Petkovsek. Então, mostra uma família pobre dentro de casa, ó, tem um tear aqui no canto. Todas essas obras, pessoal, depois vocês procurem para vocês pegarem esses elementos. Como a minha aula aqui está sendo muito rápida, né? Então não dá para eu ficar entrando em detalhes, quadro por quadro, mas é só para vocês terem uma ideia. E um quadro aqui do Almeida Júnior, né, do brasileiro, chama O Violeiro, que mostra uma cena de um casal pobre cantando. Vocês vão lembrar dessa cena, por exemplo, do Cortiço, né? Aquele livro, O Cortiço, que não por acaso o Aloysio Azevedo, eu não sei se eu estou falando besteira, mas tenho quase certeza que foi o... Bom, não vou lembrar o artista, eu só estou lembrando o nome do livro, mas não por acaso ele faz parte desse movimento. No próximo, agora vamos para o próximo movimento, aqui, o impressionismo. O impressionismo, ele vai se opor ao realismo. Então, de novo, né, agora começam os movimentos da arte influenciando a arte. E o impressionismo vai ser o primeiro desses movimentos. Então, se o realismo estava engajado e queria mostrar só cenas reais da vida cotidiana de certos grupos, né, o impressionismo ele vem de novo para dizer não, eu quero mostrar o imaginário, eu quero mostrar o irreal e essas coisas. Então vai ser meio que uma volta a algumas características do romantismo e principalmente do romantismo, né? Dessa coisa da questão do sentimentalismo. Só que tem diferença. A principal diferença vai ser nas técnicas
Eles vão inovar nas técnicas de colorimento, especialmente, né, relacionado às cores. A iluminação do quadro vai vir diretamente das pinceladas do autor. Então, conforme o autor pinta de horizontal, vertical, isso vai mudar a iluminação do quadro. Então, eles vão focar nas técnicas de pintura, né, e como isso cria contrastes. Como eu falei, vai ter algumas características do romantismo de novo, né, quanto ao sentimentalismo, mas, principalmente também, o que vai aparecer são cenas como se fossem instantâneos. Então, por exemplo, um quadro, um porto, lá cheio de barcos, de manhã ele tem uma cor, que o sol está nascendo, né, tá indo lá, girando em volta do céu, está girando ali durante o dia, né, então de manhã tem uma cor, de tarde tem outra, ao meio-dia tem outra. Então os artistas vão explorar isso, o que eles veem vai ser o que vai aparecer no quadro. Então seria como se fosse instantâneos do que o artista está vendo. Uma crítica, né, dos realistas a esse movimento é que ele seria alienista, né, estaria se afastando da realidade e que só mostraria cenas alegres e suaves. E não deixa de ser verdade, né? Grandes artistas dessa época vão ser o Ângelo Visconti, no Brasil, o Claude Monet, todo mundo já ouviu falar, né? O Renoir também, ele é famoso. E na música, o Debussy, eu não lembro agora se fala Debussy ou Debussy, vai ser um grande artista das músicas. As músicas do Debussy, inclusive, até hoje elas estão em muitos filmes, em muitos jogos. Se ouve muito, são músicas românticas, assim, músicas para relaxar, porque é tudo bem suave, bem alegrinho, assim. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de obras da época. Esse aqui é o famoso quadro Impressão, do Monet. É esse quadro que deu nome, que gerou, inclusive, o título de impressionistas, né, para os impressionistas. Então, percebam, é um pôr do sol de um porto. Então, ele pegou um momento do que ele estava andando lá, pegou aquele momento, transformou num quadro. Outro exemplo é o quadro do Visconde, A Moça no Trigal. O Visconde também, o Visconde ele vai aparecer mais de uma vez aqui, porque ele é um artista meio híbrido, né? Ele estava escolhendo ainda o estilo dele, então ele vai aparecer mais de uma vez aqui. Esse é um quadro que ele fez, como se fosse um instantâneo também, de um momento em que ele estava passeando e viu essa moça. E também a gente tem um quadro do Renoir, que mostra as duas irmãs. De novo, a atenção aqui tem que ser dada nas pinceladas. Não existe uma preocupação com a forma, não existe delimitação das formas aqui, fica tudo meio nebuloso, ó. Se você olhar, vamos tentar abrir aqui, ver se, aqui, ó, se você olhar nas pinceladas, ó, existem manchas de outras cores, existem manchas de marrom aqui no azul, por exemplo, e que quando você olha de longe, dão esse tom de sombra no quadro. Então, é na técnica que vai ter a grande diferenciação dos impressionistas. Esse quadro do Monet é um clássico, né, sobre isso. Olha pinceladas grandes aqui, ó, gerando a ideia de ondas no mar e brincando com a luz, né, com o jogo de luz e sombra. Muito bem. Ups, o próximo movimento, se opondo agora ao impressionismo e ao realismo, aos dois ao mesmo tempo, vai ser o simbolismo. O simbolismo vai ser meio que uma volta ao romantismo, né? Porque ele vai ser individualista de novo e também vai ter aqueles temas místicos, lembram do William Blake? O cara era meio loucão, então aqui esse meio loucão vai ser levado ao extremo. Então, o objetivo não é ter cenas reais, né, cotidianas, como o realismo, mas também não é um impressionismo, porque não está focando, não é as técnicas, embora vão haver novas técnicas de pintura, não são instantâneos, né, não são instantâneos da realidade,
igual aos impressionistas, mas também vão surgir outras técnicas para lidar com com esse real, com esse místico que eles querem apresentar. O simbolismo vai ser principalmente literário, né? Então a gente vai ter nomes como Baudelaire, o Cruz e Souza e Augusto dos Anjos, que vocês já aprenderam na literatura, não vou falar de literatura aqui, mas também vai ter os artistas como Gustave Moreau, o Odilon Redon e o famoso Edvard Munch, que vocês vão ver o famosíssimo quadro dele. Esse aqui é um exemplo do Moreau, é o unicórnio, né? É a Europa e o unicórnio. A Europa é uma deusa grega, uma deusa romana, perdão. Então percebam o jogo de a pincelada que ele faz aqui, né? E que Malemar evoca uma pessoa e um cavalo e um unicórnio, né? Mas o objetivo é justamente esse, né? É entrar meio que no nebuloso mesmo, já que a gente está falando de misticismo, né? Também a gente vai ter uma obra do Visconti. Essa aqui já não é tão, na técnica já não é tão assim nebulosa, só que o tema esse aqui é o São Sebastião, a recompensa de São Sebastião. Para quem não sabe, né, São Sebastião é o das flechas, o que levou flechada. Então ele está chegando no céu e recebendo a coroa pelo sacrifício dele. Então tem tem uma anja, um anjo, não sei, né? Se tem anjo tem sexo, e o São Sebastião está nu aqui, né? E além de outros temas que ligam essa obra a esse ar meio místico, meio religioso. São Sebastião, ele tem toda uma carga mística em volta dele, não é só questão religiosa, mas isso eu deixo para vocês pesquisarem. Outra obra famosíssima, né, do simbolismo é o Grito, do Edvard Munch, que é uma das obras mais icônicas de todos os tempos, inclusive virou emoji, né, todo mundo já reconheceu. E também a gente tem aqui a obra do Redon, que é uma aranha chorona, seria o nome desse quadro. E é bem isso mesmo, é uma coisa bem bizarra de se ver. Ele usou muito pouco de técnica aqui, né? Isso aqui, na verdade, é uma gravura, não é uma pintura. Muito bem, e o último movimento que eu vou falar com vocês é o neoimpressionismo. O neoimpressionismo ela já vai acontecer lá na última década e meia, a partir de 1887, 88, e vai entrar no começo do século XX, mas ele vai ser, na verdade, ele é meio que um termo guarda-chuva. O que quer dizer isso? Quer dizer que vários artistas vão estar dentro desse termo neoimpressionismo, porque não vai ter uma definição clara sobre o que esses artistas perseguem ou não. E uma das principais características é justamente essa, né? São artistas isolados, eles estão solitários na criação de arte deles. Então, eles não estão dentro dos grandes movimentos artísticos que estão aparecendo. Ainda tem nessa época românticos, neoclássicos, os impressionistas, agora de um lado, os simbolistas do outro. Todos esses grupos estão organizados e falando entre si. Os neoimpressionistas não. Eles estão meio que conversam um com o outro, absorvem das grandes correntes, mas vão criar o seu próprio estilo. Então, né, eles meio que são impressionistas, só que são os impressionistas deixados de lado. Então não tem muito o que falar qual vai ser o tema principal deles. Diferente, por exemplo, dos realistas, né, que vão falar do cotidiano e vão ter uma carga social. Os impressionistas vão falar do cotidiano, mas num instantâneo de uma realidade que eles veem naquele momento e que não necessariamente vai ter um engajamento político, e os simbolistas que vão falar de misticismo e de coisas irreais. Os neoimpressionistas eles vão falar de tudo, só que a principal característica dele é que eles vão ser esses artistas isolados e solitários. Como grandes expoentes, a gente tem o famosíssimo Van Gogh também, né? Todo mundo conhece. O Paul Cézanne, que já não é tão conhecido aqui, mas ele também é famoso no neoimpressionismo, e o inglês Georges Lemon,
ou Le Mans, não sei se fala a pronúncia inglesa ou francesa. Percebam que todos esses movimentos, né, eles vão aparecer na França e depois vão se desdobrar para outros países. Então, como exemplo de obras, a gente tem aqui o famoso quadro Noite Estrelada, do Van Gogh. Também outro quadro do Van Gogh são os autorretratos dele, né? Aqui não dá para ver se ele está com a orelha cortada ou não, mas na verdade nesse quadro ainda não tinha cortado a própria orelha, e ele cortou a orelha direita dele, então nem ia aparecer aqui se ele tivesse já cortado ou não. Também algumas obras do Paul Cézanne, como essa natureza morta. Natureza morta é isso, gente. Quando aparece um vaso de planta, algumas frutas, isso é natureza morta. É os famosos quadros de natureza morta, porque mostra coisas da natureza fora da natureza. Vaso de planta, vaso com fruta, comida, tudo isso é natureza morta. Então aqui está um quadro de natureza morta, do Cézanne. Esse é um outro quadro de Cézanne, mas esse mostra 2 jogadores de carta, né? O estilo do Cézanne, ele é bem pungente, né? Ele não pensa, ele tem as suas pinceladas, dá para perceber aqui nos detalhes, ó, mas ele meio que não pensa muito e vai fazendo, vai delimitando certas áreas e aí vai pintando de qualquer jeito. O Van Gogh, por outro lado, né, tá totalmente nas pinceladas, as formas, ele tem que fazer as pinceladas para criar as formas, então você percebe isso nos quadros dele. E também um quadro do Le Mans, o Lemen, não sei como é que fala o nome dele, em que meio que parece um pontilhado, né? Então ele também pensou nas pinceladas para criar as formas no quadro dele. Isso aqui mostra uma praia. E num determinado momento do dia também, lembrando um pouco o impressionismo, né? Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês. E é isso. Então, muito obrigado. Espero que muitos assistam esse vídeo, né? Para poderem aprender. E até mais.